Bom dia, pessoal. Bom dia, voltando então aqui, né? Saudações marinheiras, saudações náuticas. Nós estamos aqui então para a nossa 10ª aula de navegação estimada e costeira. Vimos então na aula anterior, lá ainda na semana do Carnaval, né? A nossa primeira e segunda aula da unidade 2.0 Cartas Náuticas, né? Vimos a aula 2.1, que é a representação da Terra num plano, e a aula 2.2, sistemas de projeções cartográficas, né? Nessas duas aulas eu pude apresentar para vocês, ou tentei apresentar para vocês, né? A dificuldade, né, de se transformar, aquele problema básico, né, de se transformar a Terra, né, que é uma esfera, um elipsoide de revolução, que é dessa maneira, em um plano para que se possa fazer a navegação efetivamente, né? E a gente viu então a diferença entre mapas e cartas, né? Navegar é preciso, viver não é preciso, né? Uma carta é precisa. Um mapa não precisa de tanta precisão, mas logicamente tem mapas que são bastante precisos também, tão precisos quanto a carta. Mas o que eu quero dizer, eu quero ressaltar, é que a carta, que é utilizada pelos profissionais da navegação, tem que ser um instrumento bastante preciso, tá certo? Tem que ser uma ferramenta, né? E ela é feita para isso. Então, por isso que se a gente pensar como é construída uma carta, o trabalho que dá, tem cartas que levam 5, 6, 7 anos para serem construídas, né? E também aperfeiçoadas e atualizadas, né? E é um trabalho muito intenso, muito grande de toda, digamos assim, toda a humanidade, né? Porque quem faz isso são os estados, né? Claro, depois a carta é vendida, tem um interesse comercial, né? Mas fazer uma carta e manter ela atualizada no nível de exigência, de precisão que se quer, que se exige, né? Navegar é preciso, né? Então é preciso ter uma carta bastante profissional, para que os profissionais, vocês, né, atuem com essa carta de navegação, carta náutica, de forma melhor possível, né, trazendo para o seu navio, para a tripulação, para os demais tripulantes, a carga e o próprio navio, a segurança da navegação que essa profissão, que a nossa profissão requer. Então nós vimos, como a gente falou, né, essa questão da representação da Terra num plano, a dificuldade de se projetar, e depois vimos que a solução foi essas projeções cartográficas, né? Projeções cartográficas que nós vimos que tem de várias formas, né? Tem alguns tipos que nós vimos já na aula passada, né? A projeção gnomônica, a projeção cônica, a projeção de Mercator, tem vários tipos de projeção que a gente definiu, inclusive os tipos de projeção são classificados, né? Quanto ao método de construção, quanto à situação do ponto de vista, quanto à natureza da superfície, ou seja, tem várias classificações, né, que foram mostradas aos senhores, às senhoras e aos senhores na última aula, né, com relação a essa coisa os tipos de projeções cartográficas. Ninguém aqui é cartógrafo, nós somos marinheiros, somos profissionais do mar, certo? Mas é importante que essa parte da cartografia seja compreendida. A gente fala isso numa aula só, obviamente. O curso de cartógrafo é um curso de faculdade, 4 anos. Então, a gente, para falar isso só numa aula, é só uma notícia, né? Aqueles que se interessarem pelo assunto podem e devem se aprofundar, né? Na Marinha de Guerra tem exatamente aqueles profissionais que trabalham fazendo cartas, que é da parte da hidrografia e navegação, mas os senhores que são da Marinha Mercante, se quiserem se aprofundar, talvez possam fazer um TCC, um trabalho de conclusão de curso, baseado na parte dessa projeção cartográfica, né? O que ela pode melhorar ainda mais para a segurança da navegação, sei lá, alguma coisa que incite, né, que suscite, né, no coração e na mente de vocês interesse, curiosidade para se aprofundar, para fazer um trabalho mais aprofundado. Então, na nossa aula de hoje, né, aqui ó, a gente já vai ver a aula 2.3, que é a projeção de Mercator. E já, né, mostramos, né, essa carta, que é a projeção de Mercator. A carta que, não sei se já está de posse dos senhores, não sei se os mais antigos já entregaram, mas essa carta que vai do Rio de Janeiro aqui até Cabo Frio, né? A carta 13.006, carta especial para instrução, que cada um dos senhores deve receber, porque essa carta é para os senhores
digamos assim, se familiarizarem com uma carta náutica e terem ela para, efetivamente, pode usá-la da maneira que acharem conveniente, sempre lembrando que uma carta só se usa lápis nela, um lápis bem apontado, um lápis de ponta macia. O lápis é um instrumento de precisão, tá certo? Para ser usado na carta, tanto o lápis como o compasso. Então, a carta é para os senhores usarem efetivamente. Mas quais são os exercícios que a gente vai fazer? Tem no livro do professor Renan, quem tiver interessado, certo? Nós vamos fazer aulas práticas, não nessa carta, numa outra carta, numa carta de navegação lá em sala de aula. A gente vai usar uma carta, a carta 23.000, mas essa carta aqui é para os senhores terem familiaridade, né? A carta, ela tem algumas, tanto no livro do Migues como no livro do professor Renan, tem como você usá-la, como você empregar. No livro do professor Renan, no livro do Migues, dá licença, vou pegar aqui lembrando aqui, ó, eu esqueci de pegar aqui, ó, os instrumentos de precisão. Lembra que eu falei a vocês? Vou lembrar novamente, né? Na prova vai precisar tanto da carta como os instrumentos de precisão. Quais são eles, né? O lápis, a borracha, uma borracha macia, um lápis bem apontado, uma borracha macia, a régua paralela e o compasso. A régua paralela, pessoal, ela é muito importante, porque todos aqueles rumos, marcações, no final dessa aula eu vou até passar um exercício de calunga, cobrando rumos e marcações, a gente vai ver que ela precisa ter uma praticidade, precisa saber usar a régua paralela. Eu não vou ensinar isso em sala de aula, não vou ensinar, não tem aula de régua paralela, mas no livro do professor Renan, no livro do comandante Migues, tem lá instruções e orientações de como você deve usar a régua paralela, tá certo? Então eu recomendo que todo mundo desde já tenha a carta, já deve ter esses instrumentos de precisão, ter aproveitado esse espaço no carnaval aí que vocês tiveram para todos vocês terem, porque todo mundo tem que ter o seu instrumento de precisão próprio, né? Ou seja o lápis bem apontado, um lápis de ponta macia, grafite macio, uma borracha macia para poder apagar e não rasgar a carta, não ferir a carta, um compasso de ponta feita corretamente, feita da mesma altura da ponta do compasso, tá? E a régua paralela, que tem que ser pega aí no paiol, certo? Cada um tem que ter a sua régua paralela para que possa efetivamente aprender a navegação, tá certo? Se alguém quer aprender a navegação, tem que fazer dessa forma. Tá ok, pessoal? Então a gente vai dar início aqui à nossa aula agora, depois de alertar os senhores, chamar a atenção, e já prometendo uma aula, um exercício de calunga para o final dessa aula. Essa aula vai ser semelhante às outras. Eu vou gravar essa primeira metade da aula aqui, na faixa de 40 minutos, um pouco mais, um pouco menos, e depois um outro vídeo também gravado na faixa de 40 minutos. Chamo a atenção novamente, qualquer dúvida pode ser tirada durante a aula no chat do Moodle ou no fórum, né? E no WhatsApp, naquele grupo que nós temos aí, Nave 1 2021, tá? Estão todos convidados a anunciarem suas dúvidas, né? Sempre que tiverem, tá? E como eu falei, novamente, a prova já se aproxima, né? Já passou o carnaval, agora mais acho que, não sei exatamente quando é que é o início das provas, mas acho que menos de um mês nós teremos a nossa prova. Então é bom que os senhores, digamos assim, acompanhem a matéria de navegação, é muito extensa, como eu sempre falei desde o início, é tudo fácil, não tem nada difícil. Vocês podiam estudar sozinhos essa matéria, não precisa nem de professor. Mas, obviamente, o professor ajuda, né? O professor já passou por isso, já dei a minha experiência para vocês, 34 anos na Marinha de Guerra, então trabalhei bastante em navegação, tenho uma experiência que posso transmitir, posso tentar ajudá-los, facilitar esse aprendizado, né? Mas vamos lá então, pessoal. Nossa aula então é Unidade de Ensino 2.0, Cartas Náuticas, aula 2.3, Projeção de Mercator. Vamos lá então ver o que a projeção de Mercator nos reserva. É um tipo de projeção cartográfica. Identificar as características da projeção da carta de Mercator. Carta de Mercator, então, ó, essa carta que vocês têm aqui, ó, vamos ver aqui, ó, olha só, ela, se você pegar aqui, ó, tá escrito lá, Projeção Mercator, ó, tá aqui onde está o nome da carta, tem o símbolozinho da DHN, tá escrito aqui, de Cabo Frio ao Rio de Janeiro, escala 1 para 300 mil, tem lá a latitude do paralelo médio, né, o paralelo de
e projeção Mercator. Então está escrito na carta se ela é de Mercator. Então identificar as características. Essa carta que você tem é uma projeção de Mercator. Uso da carta de Mercator. Como eu falei, carta de Mercator é uma carta muito empregada por nós navegadores. Tá? Ela é empregada 99% das vezes quando você usa para fazer a navegação, é uma carta de Mercator. A gente vai ver ainda no final dessa aula alguns outros exemplos, não só para navegação, carta piloto, carta de fusos horários, a carta de informações atmosféricas, informações meteorológicas, também se usa a projeção de Mercator, tá certo? Interpretar as informações da carta de Mercator. Né? As informações da carta de Mercator é o que a gente vai precisar navegar aqui. Então eu tenho que saber qual é a posição. Olha aqui, ó, eu já mostrei aqui logo a rosa dos ventos, né? Rosa dos ventos, né? Tem aqui as indicações de rumo, né? De marcações, a declinação magnética para o ano que eu estou usando. Na verdade aqui vai ter a declinação magnética para o ano que a carta foi construída, certo? Então tirar todas essas informações. Eu já dou uma dica. Aqui, como tem muitas informações na carta de Mercator, existe uma publicação, né? A gente já comentou naquela publicação na aula passada sobre... como é que era o nome daquela publicação? Publicação de cartas, né? Que é Catálogo de Cartas e Publicações. A publicação de catálogos e cartas e publicações da DHN é uma publicação que... enumera e apresenta todas as cartas e publicações que são produzidas pela DHN para a navegação, tá certo? Já tem uma outra publicação, que é a Carta 12.000, uma carta internacional, que realmente ela é uma legenda das informações que tem nas cartas náuticas. Então é uma publicação que a gente vai usar ela, vai digamos assim, manusear, mas ela já está também disponível no site da DHN. Todas as duas, tanto o catálogo de cartas e publicações como a carta 12.000, quem quiser fazer algum tipo de trabalho, identificar o que tem aqui na carta, pode ir no site da DHN, vocês têm internet aí, cada um tem a sua internet, né? Quem tiver acesso aí, né? Entra no site da DHN e consegue ver lá, então, tanto essas duas publicações, catálogo de cartas e publicações e carta 12.000, que é simbologia que tem nas cartas náuticas, né? Essa interpretação, então, das informações, além de assim, saber a carta 12.000, tem que ter todas essas informações que nós estamos passando nesse curso. O que é um rumo verdadeiro, o que é um rumo magnético. Na carta, pessoal, a gente só usa o rumo verdadeiro, a marcação verdadeira, porque não se usa rumo magnético, marcação magnética. Se você tiver o rumo magnético, se você só puder usar agulha magnética, você tem que transformar aquilo em rumo verdadeiro ou marcação verdadeira para lançar na carta, tá certo? Só se usa indicações verdadeiras. Se você tiver da agulha, da giro, tem que ver o desvio, tem que ver a declinação magnética, tem que transformar em verdadeira, tá certo? Então, esses são os objetivos dessa aula aqui. Carta de Mercator. Carta ou projeção de Mercator. A grande vantagem que nós vamos ver na carta de Mercator, está escrito em 2 ou 3 slides essa grande vantagem, que a linha loxodrômica é uma reta na projeção de Mercator. Essa é uma grande vantagem, né? Além do que o círculo máximo meridiano na carta de Mercator é uma linha vertical. Então isso ajuda muito, facilita bastante a gente entender. Os paralelos são perpendiculares aos meridianos, ou seja, então é uma linha que faz 90 graus e ali nos indica exatamente os pontos cardeais, o norte, o sul, o leste e o oeste. Tá certo? Então, a carta de Mercator é, digamos assim, muito fácil de ser empregada, né? Quando vocês já têm uma aí, então a vantagem dela em relação a outras cartas, quando vocês conhecerem, quando vocês trabalharem com a carta gnomônica, que é a carta de planejamento de navegação ortodrômica, ou a carta cônica de Lambert, né, que é outro tipo de projeção, também tem suas características próprias, diferentes da de Mercator, e tem as suas vantagens e desvantagens também. Também tem limitações e desvantagens, também a gente vai ver que não é só vantagem, não é só coisa boa, também tem limitações e desvantagens, as características, como ela foi construída efetivamente pelo Gerhard Mercator, Gerhard Kramer, que é o nome do fabricante, do inventor dessa projeção. E a utilização, como eu falei a vocês, a utilização é full, vocês vão usar essa carta a vida inteira. Quem for
seguir a vida da marinha mercante, né? Como oficial de náutica, como imediato, como comandante, vai trabalhar com ela a vida inteira, utilização full time, tá certo? Olha lá, Gerhard Mercator, nasceu em 1512, faleceu em 1594, antes de 1600. Gerhard Kramer, cartógrafo, nascido em Flanders. Flanders, se não me engano, era a Holanda de antigamente naquela época, não tenho certeza, né? Pode checar no Google aí depois, né? Mas acho que Flanders, se não era Holanda, era uma parte da Holanda. Em 1512. Publicou em 1569 sua Carta Universal, o Planisfério, na qual as loxodromias eram representadas por linhas retas. Isso representava uma vantagem significativa em relação às outras projeções, né, que já existiam à época. Eu não sei nem quais eram, mas já existia outro tipo de projeção. E esse Gerhard Mercator, então, veio com essa ideia, com essa forma de fazer uma projeção cartográfica, e foi, digamos assim, muito bem-vindo para nós todos, nós que somos profissionais da navegação. Exigência básica. A exigência básica para a utilização de um sistema de projeção em cartografia náutica é que represente as loxodromias ou linhas de rumo por linhas retas. Pessoal, o que é loxodromia? Loxodromia é aquela linha que navega, né, que traça no globo terrestre, fazendo o mesmo ângulo com os meridianos, tá certo? Se eu governar aqui em 030, então os meridianos que passam embaixo do pé, né, de quem está navegando aqui, faz sempre o mesmo ângulo. Isso é uma loxodromia, lembra? Não é a linha mais curta entre dois pontos numa esfera, mas é como nós navegamos, fazendo o mesmo ângulo com os meridianos. A ortodromia, sim, que é um arco de círculo máximo, né? Daí a gente vai ver a ortodromia já é outra situação. Tá? Claro, se não dizer, mas o meridiano não é um ciclo máximo? Sim, o meridiano é um ciclo máximo. E na carta de Mercator, o meridiano é representado por uma linha reta. O Equador também é um ciclo máximo, é representado por uma linha reta, mas uma linha ortodrômica na carta de Mercator não é representada por uma linha reta, é representada por uma linha curva. Já a loxodromia na carta de Mercator é representada por uma linha reta. Isso então é uma exigência básica, né, para a projeção, e a carta de Mercator atendia essa exigência. Essa condição indispensável foi atendida pela projeção de Mercator. Voltando àquele tema das projeções cartográficas, né? A carta ideal não existe. Teria que ser ao mesmo tempo equivalente, lembra? Equivalente é guardar as mesmas dimensões relativas das áreas, relativizar, né? Ou seja, a gente vai ver nessa aula aqui umas diferenças bem significativas até na carta de Mercator, porque a carta de Mercator não é equivalente, mas essa não é uma condição que atrapalha a navegação, exceto em altas latitudes. Daí a gente vai ver que tem limitação da carta de Mercator para altas latitudes. Mas a equivalência, né, mesmo as dimensões relativas das áreas, é uma exigência para ser uma carta ideal. Equidistante, mesmo as relações de distância dos pontos, mesma escala ao longo da carta. A gente vai ver que a carta de Mercator também não é equidistante. Ela não é equidistante, mas usa um artifício. A gente vai falar nesse artifício ainda nessa aula, que, digamos assim, podemos considerá-la como sendo equidistante. A projeção em si não é equidistante porque as escalas ao longo da carta não são constantes. A gente vai ver que na carta de Mercator a escala de longitude é constante entre os meridianos, mas entre os paralelos não é constante. Isso é um artifício que é utilizado então na carta de Mercator para que ela seja considerada equidistante. A gente possa medir a distância sempre na escala de latitude e aí ela pode ser considerada. O que é equidistante? É quando a distância medida na Terra é a mesma medida na carta. Lembram disso? Então, quando isso acontece, quando não há deformação, então essa propriedade da projeção cartográfica de equidistância. E conforme, essa sim é uma característica da carta de Mercator, que, digamos assim, foi depois daquela de as loxodromias serem uma linha reta, foi que transformou ela como uma projeção cartográfica campeã para a navegação. Conformidade, conforme, ângulos e pequenas áreas sem deformação, porque ângulos são rumos, são marcações, e como a gente já viu rumos e marcações, né? O
Calunga é exatamente a relação entre o rumo verdadeiro, o rumo magnético, o rumo da agulha, o rumo da giro, a marcação verdadeira, a marcação magnética, a marcação da agulha, a marcação da giro, a marcação relativa, a marcação polar, ou o ângulo no polo, o ângulo de proa. Então tudo isso tem que, né, são ângulos e então eles sendo idênticos, sendo os mesmos ângulos, seja na carta ou seja na esfera terrestre, isso ajuda bastante a navegação. E essa condição de pequenas áreas sem deformação é o que favorece com que os ângulos sejam idênticos na Terra e na projeção, na carta náutica. Essas condições são excludentes. Quando uma projeção cartográfica é equivalente, ela ou não é equidistante ou não é conforme. Quando ela é equidistante, ela perde uma dessas propriedades. E quando é conforme, como eu disse, a carta de Mercator ela é conforme, ela não é equidistante, mas por conta de um artifício, que a gente vai mostrar a vocês esse artifício, ela passa a ser considerada equidistante para uma das escalas, para outra não. Em termos de distância, a gente vai ver que na carta de Mercator só podemos medir a distância na escala de latitude, nunca na de longitude. Aqui a de longitude é uma escala fixa, uma escala constante. A de latitude, por não ser constante, é esse artifício que a gente usa e transforma então a projeção de Mercator numa projeção considerada equidistante. E a equivalência ela não tem mesmo. A gente vai ver que as diferenças de áreas entre lugares é bastante grande, principalmente quando você compara uma área próxima ao Equador e uma distante. A gente vai ver que é gritante, bastante gritante, e a gente vai mostrar isso para vocês nessa aula. Além disso, né, a carta náutica tem essas outras três condições que a gente falou na outra aula, que são muito importantes para ela, digamos assim, ser considerada, né, uma carta náutica ideal. Manter as dimensões relativas das áreas. Essa é a equivalência, né? Equivalência. Manter constante a escala de distância ao longo da carta, equidistância. Manter a verdadeira forma das áreas a serem representadas, conformidade. Representar ângulos medidos na superfície terrestre por ângulos idênticos na carta, possibilitando as medidas das direções, rumos e marcações, conforme, né? Essas duas aqui é conformidade, equidistância e equivalência, né? A gente está repetindo aí. E ainda a carta náutica também deveria ter, representar ciclos máximos por meio de linhas retas. A gente vai ver que na carta de Mercator, alguns ciclos máximos são representados por meio de linha reta. No caso dos meridianos, o Equador. Meridiano e Equador são ciclos máximos representados na carta de Mercator por linhas retas. Já uma linha ortodrômica, o que é uma linha ortodrômica? É um arco de ciclo máximo, né? Onde a gente faz a menor distância entre dois pontos numa esfera. Lembram disso? É um arco de ciclo máximo. Essa distância, essa linha ortodrômica, que é feita aqui na Terra, quando você joga para a carta de Mercator, ela não é uma reta, é uma curva. Então ela não é completamente perfeita, né? Representar as loxodromias, linhas de rumo, como linhas retas. Essa a carta de Mercator representa, ou seja, aquela linha que corta os meridianos, já que os meridianos na carta de Mercator são todos linhas verticais, quando você faz um ângulo 000, 090, 180, 270 ou 132, 275, a gente vai cortar todos os meridianos, certo? Vai ser uma linha reta cortando os meridianos no mesmo rumo, no mesmo ângulo, certo? Possibilitar facilidade de plotagem e facilidade de obtenção de coordenadas geográficas. Plotagem, a arte da navegação, né? Então, como é que a gente tem? A gente tem a carta, né? E a gente tem aqui a escala de latitude e de longitude. Latitude aqui na lateral e longitude ao longo na paralela, aqui na horizontal, né? Então, a gente tem, com essas duas posições aqui, com essas duas indicações, essas duas escalas de latitude e longitude, a facilidade da plotagem na carta de Mercator, tanto para, tendo as coordenadas geográficas, plotar um ponto na carta, ou, tendo um ponto na carta, descobrir quais são as coordenadas geográficas, a latitude e a longitude desses dois pontos, tá certo? Desse ponto, certo? Desses dois pontos, desse ponto, as duas coordenadas desse ponto. No livro do professor Renan, na página 64, está escrito
essa dica aqui que é muito importante. Eu sempre cito o livro do professor Renan, pessoal, como eu falei, porque ele é uma visão mais simplificada. Ele pegou o livro do comandante Migues e fez de forma que até os moços de convés, o pessoal subalterno da Marinha Mercante, receba isso como uma informação importante. Então eu chamo a atenção, às vezes, do que está escrito no livro do professor Renan, que são informações muito importantes, muito relevantes e de forma até mais simples do que está escrito no livro do comandante Migues. Então, às vezes, algumas pessoas dizem, isso é bobagem, é tão simples de entender, mas tem outras pessoas que não têm tanta facilidade. Então vamos lá. Não se poderia representar a Terra, que é uma superfície esférica, num plano, sem que não ocorressem deformações. Já falamos isso algumas vezes, né? Assim, os diversos sistemas de projeção procuram conservar algumas propriedades em detrimento de outras. Também já esclarecemos isso. O tipo de projeção que mais atende às necessidades do navegante é aquela que não deforma os ângulos nem pequenas áreas, conformidade, e na qual os rumos são representados por linhas retas, a loxodromia, os rumos são representados. Essas condições indispensáveis à navegação são atendidas pela projeção Mercator, nome latino do seu idealizador, Gerhard Kramer, cartógrafo nascido em 1512 e utilizado até hoje, tá certo? Então essa aqui é uma dica importante, uma dica de tudo que eu estou falando aqui na aula, você vê, está lá escrito no livro do professor Renan, tá bom, pessoal? De forma bem simples, bem direta, e objetiva. Em 1569, Mercator conseguiu desenvolver uma projeção convencional. Lembra? O que é convencional, pessoal? É aquela classificação, né, do tipo de projeção quanto ao método de construção. Tínhamos três tipos de método de projeção. Lembra? Geométrica, analítica e convencional. Convencional, na verdade, é que usa a parte geométrica e usa uma parte analítica também, uma forma aleatória ou arbitrária, né, de usar os dois tipos de construção das projeções cartográficas, né? Então ela é uma projeção convencional, cilíndrica. Por que cilíndrica? Porque é um cilindro que vai envolver o globo terrestre. A gente vai pegar aqui, ó, um cilindro, como se fosse aqui, ó, a carta aqui, ó, certo? Vai envolver o globo terrestre nesse cilindro aqui. Não está aqui, né? Eu não tenho. Deixa eu pegar aqui uma folha de papel, vamos ver aqui. Aqui, ó, envolver, ó, pelo cilindro, assim não dá, aqui, ó. Aqui, ó, envolver por um cilindro, tá certo? Aqui, ó, o globo terrestre tá muito mal envolvido, desculpa aí, não deu certo aqui. Em suma, pega um cilindro e envolve esse globo terrestre, por isso que ela é cilíndrica. Lembra que tinha outras possibilidades, né? Nós temos na carta gnomônica, temos a projeção num plano, quer dizer, um plano que fica colocado aqui, né, ou no polo, ou no equador, né, ou tem o cone também, né? A carta conforme de Lambert é uma carta que é projetada num cone. Então a carta de Mercator é convencional com relação ao seu método de construção, cilíndrica com relação à forma geométrica onde ela é projetada, equatorial. Por que é equatorial? Porque esse cilindro ele tangencia o Equador, tá? O cilindro é colocado aqui então tangenciando o Equador, tá certo? Poderia ser tangenciando o polo, na verdade existem cartas de Mercator que tangenciam o polo ou cartas que não tangenciam nem o Equador nem o polo, mas a carta de Mercator padrão tangencia o Equador. Essas que nós usamos, essas que você tem aqui é uma carta de Mercator equatorial. E conforme que é daquelas características que a gente viu, a mais significativa na carta de Mercator, que ela mantém, né, os ângulos idênticos aos que estão em terra e os que estão na projeção, e também a forma das áreas bastante similares. Que ficou com, então, em 1569, Mercator conseguiu desenvolver uma projeção convencional, cilíndrica, equatorial, conforme, cada uma dessas é um tipo de classificação de projeção cartográfica, né? Que ficou conhecida como projeção ou carta de Mercator, aqui é só uma propriedade, né? E que consegue atender a quase todas as condições da carta ideal. Vamos dar uma olhada nisso aí agora, olha lá. Como é que é a projeção de Mercator, então? Carta ou projeção de Mercator, projeção cilíndrica equatorial. Eixo do cilindro paralelo ou coincidente ao eixo da Terra. Então está aqui, ó, um cilindro envolvendo a esfera terrestre. Projeção conforme, ângulos iguais, pequenas áreas sem deformações. Então é aquela propriedade que essa projeção cartográfica
foi preservada nesse tipo de projeção. E uma projeção convencional baseia-se em princípios arbitrários inspirados em projeções geométricas e formulações matemáticas. Então ela é convencional, cilíndrica, equatorial e conforme, tá? Como a gente falou, essa é a projeção de Mercator, essa que vocês têm que conhecer, a carta que vocês têm aí é dessa forma, é desse tipo de projeção, tá certo? A carta de Mercator, então, comparando com a carta ideal, a carta de Mercator consegue manter as dimensões relativas das áreas, como eu já disse a vocês, negativas. A gente vai ver em exemplos agora que, comparando áreas, até o Brasil mesmo, com a Groenlândia, por exemplo, a diferença é absurda. Você olha na carta e fala, mas não é isso. A diferença é bem grande. Então, ela não tem a equivalência, né? Essa propriedade, a equivalência, não é uma das características da carta de Mercator. Manter constante a escala de distância ao longo da carta? Não. Como a gente falou, a escala de longitude é mantida constante, mas ela não serve para medir a distância. A escala de latitude, que não é mantida constante, por um artifício que a gente vai ver ainda nessa aula, ela sim é que é feita para ser, digamos assim, a escala de distância, né? A escala de distância, então, seria a propriedade de equivalência e equidistância, né? Manter a verdadeira forma das áreas serem representadas, pequenas áreas, sim, ela é conforme. A carta de Mercator é conforme. Representa ângulos medidos na superfície terrestre por ângulos idênticos na carta, que é a própria representação da propriedade da conformidade, possibilitando as medidas das direções? Sim. Então, ela é conforme, ela não é equidistante, mas por um artifício passa a ser, e ela não é equivalente, certo? Prosseguindo ainda sobre a carta de Mercator. Comparando com a carta ideal, a carta de Mercator consegue representar ciclos máximos por meio de linhas retas, já falei sobre isso. Os meridianos e o equador, sim. E as ortodromias, aquela arco de ciclos máximo, não. Então ela é uma, certo? Sim e não, certo? Então ela atende uma parte, meridianos e equador, e ortodromia não. Representa loxodromias, linhas de rumo com linhas retas, afirmativo, certo? Possibilita facilidade de plotagem e facilidade de obtenção de coordenadas. A plotagem, sabendo a latitude e a longitude, eu coloco com facilidade na carta. Tem a escala de latitude na vertical, escala de longitude na horizontal, eu ploto com facilidade, ou então pego um ponto e descubro a sua latitude e sua longitude, certo? Então, essas são as condições que prevaleceram para que a carta de Mercator fosse a preferida, a favorita entre os navegadores, né? A carta de Mercator não conseguiu resolver o problema da inalterabilidade das dimensões relativas das áreas, mas não é tão importante para a navegação, foi o que eu já falei a vocês. Mercator não conseguiu resolver o problema das ortodromias serem representadas por linhas retas na sua projeção, né? Precisa-se de outro tipo de carta com essa finalidade. Então a gente tem ciclos máximos que são representados por retas de Mercator, no caso dos meridianos e do equador, mas não qualquer ortodromia. Uma linha ortodrômica na carta de Mercator é uma linha curva, não uma linha reta. O problema da escala de Mercator o problema de escala, Mercator conseguiu resolver com algumas limitações. Você vai ver que a carta de Mercator ela é boa para ser usada até uma certa latitude, né? Mesmo a sua projeção não sendo uma projeção equidistante, mas até 60 graus, por exemplo, de latitude norte ou sul, a gente tem uma boa utilização da carta de Mercator sem qualquer limitação. Então, utilizando esse artifício que a gente vai ver mais à frente. Lá está, então, carta ou projeção de Mercator. Imagine embrulhar um papel em forma de cilindro, aqui está, né? Ao longo de um globo terrestre transparente. O globo terrestre está lá dentro, aquele branquinho lá, né? O cilindro é amarelo, o dourado. Que possua uma forte luz no seu centro e acender essa luz. Quando você colocar essa luz, ela vai projetar no cilindro todos os pontos, todas as áreas, todos os paralelos, todos os meridianos nesse cilindro. Isso é a projeção de Mercator. Carta ou projeção de Mercator. As áreas, os meridianos e os paralelos serão projetados no papel. Desenrolando o papel, depois de pegar esse cilindro aqui, abrindo ele, a gente vai ter então a projeção do globo terrestre num plano. Foi essa a ideia de Mercator que vingou e até hoje nós usamos. Temos a ideia do que é a projeção de Mercator. Carta de Mercator, então, é assim, esse papel estaria enrolado aqui em forma de cilindro, depois da projeção a gente tira ele
e coloca ali, tá certo? Aí está. E aqui a gente já viu, ó, a carta de Mercator, ó, à medida que vai crescendo aqui, ó, vai chegando perto das altas latitudes, vai aumentando, essas distâncias são as mesmas, né? Aqui no Equador ele se mantém um pouco maior e aqui bem maior. Então existe essa, digamos assim, por não ser equivalente, né? A carta de Mercator em altas latitudes, a distância entre os paralelos aumenta muito em relação ao Equador, né? Então por isso que a diferença da área daqui do Brasil, com a Groenlândia, por exemplo, já vê que é bastante grande em relação à África, por exemplo, que é da impressão que o Equador, a Groenlândia e a África são do mesmo tamanho. Na verdade, não é. A Groenlândia é 15 vezes menor que a África. Ou seja, aqui são 2 milhões de quilômetros quadrados e aqui são 30 milhões de quilômetros quadrados. Aqui são só América do Sul são 18 milhões de quilômetros quadrados. Quer dizer, a América do Sul em relação à Groenlândia é 9 vezes maior. Mas por falta dessa propriedade e equivalência, mas como a gente falou, isso não atrapalha até uma navegação até 60 graus. Até 60 graus você tem a carta de Mercator perfeita para fazer a sua navegação, 60 graus norte ou 60 graus sul, né? Até 80, na verdade, dá para navegar, com muitos mais cuidados, tá certo? Ó, como eu disse, a Groenlândia são 2 milhões de quilômetros quadrados, a África 30 milhões de quilômetros quadrados, a América do Sul 18 milhões de quilômetros quadrados. A gente vê que 18 para 30 guarda uma certa relação, né? Aqui a África, a América do Sul e a África, né? Não chega a ser o dobro, mas é certo, 1.7, 1.8, né? A África da América do Sul. Ainda assim tem um pouquinho de diferença, mas o absurdo é a Groenlândia, que são 2 milhões só, né? 15 vezes menor que a África, aparecer aqui na carta como sendo do tamanho dela praticamente, certo? Então essa é a prova maior que a equivalência não está presente na carta de Mercator. Aqui tem mais esse exemplo, ó, a ilha de Bornéu, que fica lá na latitude 01 norte, longitude 114 graus leste, né? Ela representada, dimensões conforme aparece uma projeção de Mercator, né? Aqui, dimensões reais em escala, como ela é real e como ela aparece na carta de Mercator. Então não tem grande diferença, por quê? Porque a latitude é pequenininha, a longitude é grande, mas a longitude não interfere, somente a latitude. Já a Islândia, né, Iceland, né, que é latitude 64 graus norte, longitude 0,21 oeste, olha só, ela real é assim desse tamanho e na carta de Mercator aparece com esse tamanho, bastante diferente, né? Praticamente uns 4 vezes maior. Tá certo, pessoal? Então essa é a comprovação de que a carta de Mercator não é equivalente, ela é conforme, também não é equidistante, mas um artifício permite que a gente use a escala de latitude como se ela fosse equidistante. Mercator Projection, mais uma demonstração aqui da carta, né? Certo? E nós temos uma carta aqui, certo? Mostrando mas novamente identificando a vocês, aqui é o Equador, certo? Você vê que aqui, ó, as distâncias entre esses paralelos são similares, então a gente vê que ele vai aumentando à medida que vai aumentando as latitudes, né? Latitudes crescidas. Diferença e semelhança entre as projeções cilíndricas gnomônica e de Mercator. A gente vai ver que a diferença, lembra que era uma projeção gnomônica? É aquela que o ponto de vista, né, fica no centro da esfera terrestre e projeta. Pode projetar tanto num plano como numa esfera, né, num cilindro, né? Então aqui, ó, mas a gnomônica, o ponto fica fixo aqui no centro do cilindro. Já a carta de Mercator, que é projetada assim, esse ponto de vista ele vai se mexendo. E a gente vai ver que ele não fica no centro do cilindro, ele vai ficar a 3/4 aqui do diâmetro. Então ele no próximo slide vai mostrar isso. Além de ter a diferença da distância, tem a diferença da posição dele que não é fixa. Ele fica se movendo, então, fazendo essas projeções. Essa aqui só é uma diferença entre a gnomônica e a projeção de Mercator. Carta de Mercator, então, aqui, ó. Superfície de desenvolvimento, cilindro. Cilindro paralelo ao eixo da Terra e tangente ao longo do Equador, é equatorial. A origem das projetantes, 3/4 do diâmetro. Como eu falei, além de ser 3/4 do diâmetro, ele circula, né? Anda no sentido vertical aqui, fazendo que essa carta, olha só, aqui está um cilindro aberto com a projeção desenvolvida. Como a gente falou, no 0 grau
até 30 graus se mantém uma distância muito parecida, depois quando chega a 45 vai aumentando, 60, 75 e vai aumentando aí, tá? Isso aqui seria a projeção aqui desse cilindro aqui. Origem das projetantes, 3/4 do diâmetro. E ela não é fixa no centro da esfera terrestre, ela se move, né? Tá certo? Se move no sentido vertical, né? Então, só para encerrar essa aula aqui, ó, características da projeção de Mercator. Superfície de desenvolvimento, qual é? Cilíndrica, né? Cilindro. Projeção, qual o tipo de projeção? Projeção conforme, né? A propriedade que a projeção tem. A tangência, equatorial, é no Equador, lembra? Equatorial. Os meridianos, como são os meridianos na carta de Mercator? São linhas verticais, linhas retas igualmente espaçadas e verticais. Os paralelos, linhas horizontais, não são igualmente espaçadas. Como a gente falou, os meridianos são igualmente espaçados porque a escala de longitude é constante, a de latitude não é. Então, ó, linhas retas desigualmente espaçadas. Interseção de paralelos e meridianos vai me dar exatamente os pontos cardeais, certo? Se 90 graus vai ser norte, sul, leste, oeste, o 000, o 090, o 180 e o 270, certo? E o uso, tipo de uso, ó, cartas náuticas e mapas em pequena escala nas quais distorções nas altas latitudes são aceitáveis, né? Então, praticamente 99,9% das cartas náuticas são na projeção de Mercator. Então, com isso, eu encerrei a metade da nossa 10ª aula, né? Logo mais, daqui a 5 minutos, 10 minutos no máximo, a gente tem isso. Vamos beber uma água, vamos esticar as pernas aí e até já. Então, agradeço a atenção de todos. Até já.